Sejam bem-vindos à Santa Missa Anglicana. Cantemos. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem dissipar as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoa os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à missa anglicana. Hoje celebramos o 17º domingo do tempo comum. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conhece todos os desejos, e para quem em segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome por Cristo nosso Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e na terra paz, boa vontade entre os povos. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente, ó Senhor unigênito Filho Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do eterno Pai, que tiras os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa oração. Tu que estás à destra de Deus Pai, tem misericórdia de nós, porque só tu és santo, só tu és o Senhor. Só tu, ó Cristo, com o Espírito Santo, és altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Queremos agradecer a Deus deste dia pelo dom da vida da minha esposa Nalda, que Deus possa abençoá-la, hoje completando mais um ano de vida, e traga paz, saúde, felicidade para a sua vida. Amém. Também quero recordar o aniversário da minha mãe, dia 25, 87 anos de vida. Que Deus continue abençoando sua vida. Apresente ao Senhor neste momento sua vida, suas necessidades, para que o Senhor possa vir em seu auxílio. Benigno Deus, desperta em nossos corações a prática da justiça, na partilha de nossos bens e conhecimentos, de modo que possamos contribuir com teu projeto de vida plena para a humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiam-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: Estou, sendo atrevido em falar, meu Senhor, em que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruiriam por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40, não o faria. Abraão tornou-se a insistir: não se irrite, meu senhor, se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, se houver 20 justos. Ele respondeu: não iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as minhas palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, e ante a vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Aquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres e de longe reconheces os orgulhosos. Se no meio das desgraças eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem e com ira investirem contra mim, estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inabalada esta obra que fizeram vossas mãos. Eu venho para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Um dia, ele estava no lugar em oração. Quando terminou, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a rezar como João o ensinou a seus discípulos. Ele lhes disse: Quando rezardes, dizei: Pai, dá a conhecer a todos quem tu és. Faze vir o teu reinado. Dá-nos o pão que nos é necessário para cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós mesmos perdoamos a todos os que cometeram faltas contra nós. E não nos induzas na tentação. Jesus disse ainda: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite para lhe dizer: Meu amigo, empresta-me 3 pães, porque um de meus amigos chegou de viagem em minha casa e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro de dentro da casa lhe responder: Não me aborreças, agora a porta está fechada, meus filhos e eu estamos deitados. Eu não posso levantar-me para te dar pão. Eu vos digo, mesmo que ele não se levante para lhe dar pão por ser seu amigo, pois bem, porque o outro não tem vergonha, ele se levantará para lhe dar tudo o que lhe é preciso. Pois bem, eu vos digo, pedi e vos será dado, procurai e encontrareis. Batei e se abrirá para vós. De fato, todo o que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate se abrirá. Que pai entre vós, se o seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente em lugar de um peixe? Ou ainda, se ele pede um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedem. Palavra da salvação. Amados irmãos, amadas irmãs, você que nos acompanha através das redes sociais. Todos os dias, todos os momentos, nós enfrentamos muitas batalhas. Batalhas como a doença, como o desemprego, problemas financeiros, problemas familiares. Muitas vezes nós ficamos angustiados, tristes, porque não conseguimos resolver todas essas realidades ruins na nossa vida com as nossas próprias forças. O que fazer quando não conseguimos resolver determinadas realidades em nossa vida? Desistir? Desanimar? Entregar-se ao desânimo? Não. A palavra nos ensina que há um Deus altíssimo, há um Deus que é Pai, que olha, que escuta os nossos clamores. O salmo que nós ouvimos, o Salmo 137, relata a experiência de alguém que gritou a Deus e foi ouvido. Ouviste as palavras dos meus lábios, disse o salmista,
porque fizestes muito mais que prometestes. Esse é o nosso Deus. Faz muito mais do que ele promete, faz muito mais daquilo que nós merecemos. Continua o salmista: naquele dia eu gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. O salmista lembra que Deus olha os pobres e no meio da nossa desgraça, se nós caminharmos, ele nos faz voltar à vida novamente, porque a sua bondade é para sempre. Nas horas mais difíceis da nossa vida, há algo muito especial, muito importante a fazermos. É ficarmos na presença do Senhor. Presença do Senhor que fez Abraão. Ele ficou ali diante do Senhor, conversando com o Senhor, intercedendo por aquelas pessoas, pelos justos. Ficar na presença do Senhor transforma, muda as realidades da nossa vida. É o nosso melhor lugar quando nós estivermos passando por dificuldades, quando estivermos enfrentando batalhas na vida. Ficar na presença do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, se há sofrimento na sua vida, fica perto do Senhor. Se há tristeza na tua vida, fica perto do Senhor. Fica na presença do Senhor. Se há desânimo, se as tuas forças estão esfraquecendo, fica perto do Senhor. Fica na presença do Senhor. Em qualquer momento da tua vida, fica na presença do Senhor. E como podemos ficar na presença do Senhor? Através da oração, do diálogo com Deus, da conversa com Deus, da escuta com Deus. A oração, meu amado irmão, minha amada irmã, é essencial em nossa vida. O próprio Jesus, segundo o evangelho que nós lemos, segundo Lucas, começa dizendo que Jesus estava orando, rezando em certo lugar. Ora, se o Filho de Deus, o próprio Deus, estava em oração, imagine nós, pobres mortais, pecadores, o quanto nós precisamos orar, entrarmos nessa comunicação com Deus. Jesus, portanto, ele ensina para nós 3 lições sobre a oração. A primeira lição: para quem orar? Para quem dirigirmos as nossas súplicas, os nossos pedidos? E Jesus ensina que nós devemos dirigirmos as nossas orações ao Pai. O Pai que está no céu, mas que olha para cada um de nós. Através da oração, há uma ligação, há um elo que liga o filho ao pai. Um pai que não dá peixe, que dá pão, que dá peixe, ou seja, que supre as necessidades de cada um de nós. Um pai que olha para as nossas necessidades, que nos concede aquilo que mais precisamos. Às vezes, Deus não dá aquilo que a gente pede, Deus não dá aquilo que a gente suplica, porque nem sempre aquilo que a gente pede é do agrado dele, é da vontade dele. E ele sabe que aquilo que nós estamos pedindo naquele momento não nos fará bem, mas Deus nos concede aquilo que realmente precisamos. Então, ele é esse Pai que nos concede aquilo que realmente é necessário para a nossa vida. Ele nos dá peixe, jamais nos dá cobra, aquilo que nos faz o mal.
Ele nos dá o ovo, ele nos dá o sustento, jamais nos dará um escorpião. Então, é a esse Pai que nós devemos dirigir as nossas orações. A segunda lição que Jesus nos ensina: pelo que orar? Quais as necessidades pelas quais devemos orar? Jesus nos ensina que devemos orar pelas necessidades materiais e espirituais. Nós devemos pedir o pão de cada dia, mas também pedir o perdão, a força para não cairmos na tentação. Não basta o alimento espiritual, material. Não basta o comer, o vestir, a roupa, as necessidades básicas de cada dia. É preciso também pedirmos a força do alto para superarmos as nossas limitações. É preciso pedirmos ao Senhor o auxílio para nos mantermos fiéis a Ele. E a terceira lição que o Senhor nos ensina: como orar. Jesus nos ensina que a nossa oração deve ser uma oração insistente, persistente, pedir, procurar, bater a porta. Muitas vezes nós desanimamos. Eu orei tanto, eu pedi tanto, e o Senhor não responde. Deus tem a hora certa de responder, de dar a sua resposta, de chegar com o seu auxílio. Mas cabe a nós insistirmos, orarmos, nos mantermos firmes em oração. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que a oração ela faça parte da nossa vida, que possamos todos os dias da nossa vida dedicarmos um tempo para escutarmos a Deus, para falarmos com Deus. O tempo que a gente gasta com Deus não jamais será um tempo perdido. É preciso nós nos voltarmos para esse Deus, para o Deus, o nosso Pai, e para Ele sempre conversarmos, dirigirmos as nossas orações, as nossas preces. Que o Espírito Santo, aquele que ora em nós, possa nos dar a força, possa nos encorajar e possa encher os nossos corações de esperança, encher os nossos corações com a força, com aquele desejo pleno, sincero de servir ao nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Deus misericordioso, confessamos a Ti e a nossos irmãos e irmãs do corpo de Cristo que pecamos em pensamentos, palavras e obras e também nos que deixamos de fazer. Vimos a Ti com verdadeiro arrependimento. Perdoa nossos pecados e livra-nos do poder do mal. Por Teu Filho que morreu por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus, que é poder e amor, perdoe-nos e livre-nos de nossos pecados, cure-nos e fortaleça-nos no seu Espírito, e eleve-nos a nova vida em Cristo nosso Senhor. Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudados em Cristo Jesus. Apresentemos a Deus a oferta de nossa vida e de nosso trabalho. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo, salutar e jubiloso que sempre em toda parte rendamos graças a Ti, ó Deus onipotente, Criador do céu e da terra. Portanto, com os seres angelicais, com toda a multidão celestial, que não cessam de proclamar a Tua glória, alegremente louvamos o Teu nome, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra estão plenos da Tua glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Damos-te graças, ó bendito Deus, que nos mostraste bondade e amor na criação, na chamada de Israel para ser seu povo, na palavra que disseste por meio de vozes proféticas e, acima de tudo, no Verbo feito carne, teu Filho Jesus. Pois neste tempo tu o enviaste para assumir a carne humana, nascer da Virgem Maria e ser o Salvador e Redentor do mundo. Nele, tu nos libertaste do mal e nos deste dignidade para estar diante de ti. Nele, tu nos conduziste do erro para a verdade, do pecado para a retidão, da morte para a vida. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: Tomem e comam. Este é o meu corpo, que é dado por amor a vocês. Façam isto em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, entregou-o, dizendo: Tomem e bebam.
Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isto em memória minha. Portanto, ó Deus, de acordo com o seu preceito, anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição, aguardamos a sua gloriosa vinda. E oferecemos nosso sacrifício de louvor e ação de graças a ti, ó Senhor de tudo, apresentando-te de tua própria criação este pão e este vinho. E te rogamos, ó benigno Senhor, que envieis o teu Espírito Santo sobre estes dons e os santifiques, para que sejam o sacramento do corpo de Cristo e seu sangue da nova e eterna aliança. Faze descer sobre nós o teu Espírito Santo, ó Senhor. Une-nos ao teu Filho em sacrifício, para que sejamos aceitáveis por ele, santificando-nos pelo Espírito Santo. Na plenitude dos tempos, sujeita todas as coisas a teu Cristo, nós te rogamos, e conduze-nos ao teu celeste reino, na companhia de todos os seus santos, São Francisco, Santa Clara, de modo que participemos da herança sempre eterna de teus filhos e filhas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, o primogênito de toda a criação, o cabeça da igreja e o autor da nossa salvação. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda glória e louvor te sejam dadas, ó Deus onipotente, agora e sempre. Amém. O Senhor nos ensinou a chamar Deus de Pai. Que você saiba chamar Deus de Pai. Nos momentos mais difíceis da sua vida, mas também nos momentos alegres da sua vida. Vamos chamar Deus de Pai através da oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Eterno e misericordioso Deus, tu nos incorporaste benignamente em teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
nutrindo-nos com o alimento espiritual do sacramento do seu corpo e sangue. Envia-nos agora ao mundo em paz, concede-nos fortalecimento e coragem para te amar e te servir com alegria e singeleza de coração. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Hoje, de um modo muito especial, gostaria de agradecer a Deus pelo dom da vida da minha esposa Nalda. Ela está ficando velhinha, 44 anos, mas ainda está no vigor da sua juventude. Agradecê-la pela presença em minha vida, na nossa família. Essa mulher sempre me deu apoio em todos os momentos da vida, nas escolhas que eu fiz, mesmo trabalhando distante, longe, mas ela está aqui sustentando, animando a família. Então hoje tenho vários motivos para agradecer a Deus. Então por ter essa esposa maravilhosa, essa mãe, essa mulher muito especial. Então que Deus te abençoe, te ilumine e que você possa viver muitos anos entre nós, em paz, com a saúde, com alegria e felicidade. Parabéns. O Senhor esteja convosco. Desça e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Obrigado pela sua companhia. Tenha um domingo abençoado. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os abrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brotam do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no céu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.